as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. 12. 2 Samuel, capítulo 12. Bom, antes de lermos o texto, eu gostaria de falar um pouco discorrer um pouco sobre o capítulo 11. O capítulo 11, ele vai contextualizar para a gente aqui esse capítulo 12. Em seguida, nós iremos ler, tá? Mas o capítulo 11, ele vai contar-nos a história de Davi e Batseba. Não sei se alguns dos irmãos já conhecem essa história, que Davi um dia mandou o seu povo, para guerrear, e ele não foi, ele ficou no seu palácio. E um dia, chegando na sacada desse palácio, ele encontrou uma mulher muito bonita se banhando, e ele desejou essa mulher. Essa mulher era Batseba. Ela era uma mulher casada com um dos soldados de Davi, o Urias, o Eteu. E ele desejou essa mulher. Pediu que trouxesse essa mulher. Ele se deitou com essa mulher enquanto o marido dela estava na guerra. Essa mensagem de hoje, ela tem como título o plano perfeito. Davi, ele pecou quando ele se deitou com Batseba. E depois que ele pecou, ocorreu uma sucessão de erros por conta daquele pecado. Batseba, ela engravidou, pediu que avisasse a Davi que ela estava grávida. E o que fazer agora? Ele tinha a opção de confessar o pecado, mas ele ainda preferiu continuar com aquele pecado, Um abismo chama outro abismo. E o que foi que Davi fez? Olha o plano perfeito de Davi. Davi pensou: eu vou mandar chamar o marido dessa mulher, trazer ele de lá da guerra, ele vai dormir com ela e ele vai pensar que esse filho é dele. E assim Davi fez. Davi mandou trazer aquele homem, mas aquele homem, ele era um soldado impecável, ele era um soldado valente, ele era um soldado fiel. E ele pensou assim: eu não vou dormir na minha casa com a minha esposa, porque eu estou em guerra. Enquanto os meus colegas estão lá na guerra, eu não vou ficar em casa, com a minha esposa. Eu vou ficar aqui no castelo. E ele dormiu às portas do castelo. E o plano perfeito de Davi estava indo por água abaixo, porque aquilo que ele tinha planejado não aconteceu. E aí Davi, com sua inteligência, que usou nesse momento para o mal, ele teve um outro plano perfeito. Ele falou então, chamou o seu chefe dos soldados, e amigo, Joabe. Falou assim: Joabe, você vai levar Urias para a guerra novamente. Vai colocar Urias no lugar mais perigoso, para que ele seja morto nessa guerra, para que ele seja ferido até a morte. E assim aconteceu. E Davi conseguiu que aquele pecado fosse encoberto. Davi levou Batseba para o palácio e se casou com Batseba. Ninguém sabia, Estava tudo bonitinho, tudo escondidinho, tudo perfeito na cabeça dele. Então a gente vai ler agora o capítulo 12, tá? Diz assim: o profeta Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia ao seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante visitar um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para servir o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre,
e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o que esse homem fez. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse a Natã a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e a casa de Judá, e isso é pouco. Se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não te apartarás a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezares e tomares a mulher de Urias o Heteu para a tua mulher, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, que texto tremendo, que texto profundo. O que mais me impressiona nesse texto é a metáfora que Natã usa para contar Davi, né? Para desmascarar Davi do seu pecado. Ele não chegou para Davi e falou: olha, Davi, o Senhor mandou vir aqui porque você pecou, porque você matou um homem, porque você adulterou com a mulher desse homem, porque você mentiu, porque você enganou. Não. Ele veio de uma sabedoria tão profunda. Ele veio contar uma história de injustiça, de alguém que tinha muito, de alguém que não tinha nada. Davi tinha quantas mulheres ele queria. Ele tinha as riquezas, ele tinha tudo que ele poderia ter e querer. Aquele soldado não, ele tinha sua esposa e era um soldado fiel. Ele era um soldado valente, ele foi fiel ao seu rei até o fim. E aí Davi, o que ele fez? Ele roubou a mulher daquele homem, ele adulterou com aquela mulher. Irmãos, o pecado, ele é um abismo. E ele é um abismo muito profundo. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. E quando o pecado ele não é confessado e deixado, uma sucessão de pecados e de erros começam a acontecer. Porque para esconder um pecado, ele criou outros, né? A vergonha de confessar o pecado, a humilhação de confessar o pecado, fez com que ele continuasse se afundando cada vez mais naquele pecado. Mas não há nada para Deus que não seja revelado. Podemos enganar as pessoas, podemos enganar a família, podemos enganar quem a gente quiser, como Davi estava enganando, né? O Senhor havia revelado o profeta, mas ele achou que estava enganando a todos. Mas ele não enganou a Deus. Não enganou a Deus, e ele enviou um servo dele para que aquele pecado fosse confessado. E o que fazer? Não tinha mais o que ser feito. Já havia sido pecado. Davi se arrependeu do seu pecado, mas a Bíblia diz que a maldição, a consequência daquele pecado é cair sobre a casa de Davi. Deus, ele perdoa os pecados, ele perdoa, mas as consequências do nosso pecado, ela vai estar sempre ali, batendo na nossa porta.
E disso a gente não consegue nos livrar das consequências do pecado. Então é melhor não pecar, né? É melhor a gente pensar 2 vezes antes. O pecado, ele está todo o tempo à nossa frente. Mas existe muitas coisas que é possível a gente evitar. E se Davi estivesse na guerra com seu povo, eu acredito que esse pecado ele teria evitado. Para Deus nada fica oculto. Quando você pensa que ninguém está vendo, o Pai Celestial, ele te surpreende. E existem pessoas, não é o caso de Davi, mas existem pessoas que não conseguem refletir sobre o seu pecado. Existem pessoas que não conseguem ouvir, que não têm um senso de arrependimento, de temor dentro de si. Existem pessoas que são orgulhosas demais para reconhecer o pecado. E Davi, ele era um homem que ele conseguia reconhecer, apesar dos seus erros. Ele se derramava diante de Deus, ele pedia perdão diante do Senhor, mas de uma forma muito direta, e numa metáfora muito inteligente. O profeta, ele contou essa história para Davi. Ele contou que Davi não tinha necessidade de tomar a mulher do outro. Ele trouxe a Davi um senso de justiça. Davi pensou logo, ele era justo, né? Ele não tinha erros. Então ele pensou assim, esse homem merece a morte, porque ele tomou tudo que aquele homem pobre tinha. Tudo. Era o que ele tinha feito com aquele homem. Tem gente que não consegue olhar para dentro de si e fazer essa reflexão. É muito mais fácil a gente apontar o erro do outro e julgar o erro do outro do que o nosso próprio erro. Porque para a gente sempre é de um jeito diferente. Sempre não foi bem desse jeito, né? Sempre o outro teve essa parcela de culpa. Mas a gente não consegue. E esse texto traz para a gente essa reflexão. Antes mesmo de apontar o irmão, de falar do erro do irmão, a gente precisa repensar no nosso. Porque às vezes eu não faço o que o irmão faz, mas eu faço outra coisa, que desagrada a Deus da mesma forma. E aceitar a repreensão, irmãos. A repreensão, ela faz parte do processo. E às vezes a gente não consegue nem enxergar aquilo que a gente está fazendo. A gente não consegue nem refletir, nem ouvir a voz de Deus quando o Senhor chama. Ou quando o Senhor traz para a gente uma repreensão de uma forma na vida do outro. Quando a gente vê o outro cair. Isso precisa ser constante dentro de nós. Aquele que está de pé, que tenha cuidado para que não caia. O perdão de Deus, ele não anula as consequências dos nossos atos. E é uma maldição que vem sobre a nossa casa. E Davi, ele recebeu as consequências desse pecado. A Bíblia diz que esse filho que Batseba teve, ele foi acometido de uma doença e ele morreu. E essa consequência pode ter sido por conta do pecado de Davi. Às vezes ninguém vai ver aquilo que a gente fez. Mas a consequência, quando ela vier, a gente vai entender qual é o processo. O porquê que a gente está vivenciando esse processo. Que possamos fazer essa reflexão, irmãos, na nossa vida. O que é que o Senhor quer falar conosco? O que é que o Senhor quer falar comigo, com Ábia? Eu pensei muito sobre esse texto, refletindo sobre ele. Como o Senhor envia pessoas através de nós, para as nossas vidas. Como é importante andarmos com pessoas também, que andam com Deus, que conseguem nos ajudar na caminhada, nos fortalecer na caminhada, estar junto com a gente meditando na palavra do Senhor, e trazendo para nós essas reflexões no nosso dia a dia. De coisas pequenas ou de coisas grandes. De pecados que a gente comete e deixa, e de pecados de estimação, né? Que a gente vai levando. E que a gente vai pensando e achando que não tem nada a ver. Como o diabo nos engana dessa forma. Ah, isso não tem nada a ver. Isso aí é coisa do passado.
A gente deve ter muito cuidado com as ofertas, né, que o mundo tem trazido para a gente hoje. Com essa ideia de que não tem nada a ver, de que já passou. Quando a gente confessa ao Senhor e a gente deixa, Ele nos perdoa os pecados. Que todos os dias da nossa vida nós devemos refletir. E tem coisa que é difícil a gente deixar. E essa é a luta contra a carne. Tem que ser diária. Hoje eu não vou fazer. E ainda que a gente faça, aquilo deve doer dentro de nós. Aquilo deve arder dentro de nós. E se isso não está acontecendo, tem alguma coisa de errado. Se aquele pecado que a gente, de estimação, aquilo não está nos incomodando, tem algo de errado. Vou pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças. Vou fazer um clamor, Senhor, nesse momento, em favor das nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela seja profunda em nossas almas. Que o exemplo de Davi, Senhor, seja o exemplo para nossas vidas. Deus, pode ser que nós não adulteramos, pode ser, Senhor, que nós não matamos, mas cometemos outros pecados, Senhor, que tenha entristecido o teu coração. Meu Deus, que esses pecados, Senhor, que esses pecados incomodem a nossa alma, o nosso espírito diariamente. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades malignas, Senhor. É contra, Senhor, os pecadinhos, os pecadões que vêm todos os dias, Senhor, contra a nossa vida. Nos incomoda todos os dias, desde o deitar ao levantar. Pai, em nome de Jesus, queremos ser melhores. Queremos, Senhor, andar retos diante de Ti. Queremos testemunhar, Senhor, a Tua palavra onde quer que nós formos. Pai, em nome de Jesus, nos repreende, Senhor, em todo momento. Nos mostra, Senhor, onde podemos melhorar, para Te servir, Senhor, da melhor maneira. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, revela a nós nesse momento, meu Deus, aonde Tu quer que nós nos transformemos, Senhor, e mudemos, Senhor, as nossas atitudes. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, todos os dias. Eu te peço, hoje e sempre. Amém.